E aí, pessoal, terceiro ano, tudo bem? Voltamos para nossa Física B, não é? A nossa Física B vai continuar com aquela questão do relativismo, tá bom? Nossa física moderna, tá certo? Vamos continuar aplicando as leis da física moderna, no caso as leis da relatividade, com relação ao quê? Tempo, espaço. Agora vamos trabalhar com massa e energia, tá? Que também são dois elementos muito importantes para você entender essa questão da física moderna, da relatividade, tá bom? Dos elementos. Ou melhor, como nós estudamos nas aulas anteriores, o tempo ele sofre uma dilatação e as distâncias ou os espaços sofrem uma contração, tá? O que anteriormente para Isaac Newton tudo era absoluto, tá? Bom, a princípio, essa questão do tempo e do comprimento ou dos espaços também levam à questão da massa, tá? A massa também, ela pode sofrer uma leve alteração quando o corpo ele tenta atingir a velocidade da luz ou próximo da velocidade da luz, tá bom? Mas, professor, corpos pesados ou leves conseguem atingir essa velocidade? Não, de certa maneira não, tá? De certa maneira não, mas uma partícula, se você imaginar uma partícula atingindo essa velocidade, essa partícula aparentemente ela vai atingindo uma inércia, tá? Então, aparentemente também ela fica mais pesada, tá bom? Nada é mais veloz do que a velocidade da luz. Então, se você imaginar uma partícula com massa m tentando atingir essa velocidade, você pode observar que com o tempo ela desacelera, tá? Ou melhor, ela vai ficando mais pesada. Ou melhor, ela diminui essa velocidade para atingir uma inércia, tá certo? Bom, então teoricamente essa massa fica maior. Se você utilizar o coeficiente de Lorentz, você vai ter que multiplicar o coeficiente pela massa inicial, você vai encontrar a massa relativa, tá, desse corpo. Lembrando que esse corpo ele tem que atingir uma velocidade próxima à velocidade da luz. Vou só lhe dar uma ideia. Imagine um avião de 20 toneladas. Tá? Se esse avião atingir uma velocidade próxima da velocidade do som, tá? Não vou falar da velocidade da luz, vou falar da velocidade do som, que é algo bem menor. Tá? Ele aumenta ali em torno de uns seus 13 microgramas. Tá? Como assim, professor? 13 microgramas. Isso é pertinente? Isso faz alguma diferença? Não, não é? Então, teoricamente, ele continua com a mesma massa. Só que existe uma pequena alteração de 13 microgramas, tá bom? Mas há essa alteração por conta da velocidade, que ela é bem menor do que a velocidade da luz, tá? A nossa velocidade do som, que ele, em uma determinada temperatura, ele consegue atingir 340 metros por segundo, 1.224 km por hora, não é? O que é algo bem desprezível em relação à velocidade da luz, tá bom? Mas esse corpo, que é extremamente pesado, mesmo assim ele ganha uma determinada inércia, tá? Conforme as teorias de Albert Einstein, tá bom? Bom, então para você calcular essa massa, para você calcular essa alteração da massa, esse aumento da inércia, você vai utilizar o coeficiente de Lorentz, tá? Então fica a massa final é igual a massa inicial sobre a raiz de 1 menos beta ao quadrado. Professor, quem é esse beta? Só relembrando, o nosso beta aqui, ele é a razão entre a velocidade do corpo e a velocidade da luz. Tá bom? Como esse beta fica elevado ao quadrado, então é a mesma coisa que a velocidade do corpo ao quadrado sobre a velocidade da luz ao quadrado. Tá bom? Lembre-se que o nosso beta aqui é a razão entre a velocidade do corpo e a da luz. Tá bom? Bom, então, teoricamente, o corpo ele fica mais pesado, não é? Lembre-se, ele não aumenta o número de partículas, ele não vai ganhar massa em si, tá? Não confunda, ele vai ter um ganho de inércia, ele vai aumentar a inércia dele. Resumindo, ele vai diminuir a velocidade por conta na verdade, não é alteração da massa, é da alteração do peso dele. Tá bom? Você não leva em consideração a gravidade. Então, o peso dele aumenta, então, teoricamente, a massa também aumenta. Tá bom? Não em partículas, mas em inércia.
tá? Bom, vamos fazer simplesmente uma comparação, um exemplo. Calcule a massa de um corpo, né? De um corpo que inicialmente possui uma massa inicial de 1,8 toneladas, tá? Isso aqui pode ser a massa de um carro, tá bom? E atinge uma velocidade igual a 80% da velocidade da luz. Vamos calcular a alteração dessa massa em inércia, tá certo? Eu vou alterar porque ele vai ficar mais pesado, ele vai desacelerar, tá bom? Ou melhor, para que ele possa desacelerar, ele fica mais pesado, tá bom? Bom, vamos fazer o cálculo. Vou utilizar aqui o coeficiente de Lorentz, a teoria. Então fica a massa final desse corpo é a massa inicial, tá? É a massa inicial sobre a raiz de 1 menos V sobre C ao quadrado, porque o nosso beta aqui, ele é a razão entre essas duas velocidades, ok? Professor, eu vou ter que utilizar a velocidade da luz? Não, nós estamos fazendo uma comparação em porcentagem. Tanto que o nosso V, ele é 0,8C, que é 80% da velocidade da luz, ok? Então, a massa desse corpo vai ficar o quê? 1,8 toneladas. Eu vou utilizar esse 1,8 como parâmetro, tá bom? Porque o nosso resultado vai sair em toneladas, tá? Sobre a raiz de 1 menos. O meu V, quem é o meu V? É 0,8C, então fica 0,8C sobre C ao quadrado, tá certo? Bom, então, teoricamente isso aqui vai ficar como, né? Então fica massa é igual a 1,8, tá bom? Sobre 1 menos 0,64. Eu vou cortar o C com o C, tá certo? Vai ficar 0,8 ao quadrado, fica a raiz de 1 menos 0,64, que é o 0,8 ao quadrado, ok? Bom, continuando aqui em cima, vamos fazer uma continuação. Então, nossa massa aqui é igual a 1,8 sobre... Vai ficar a raiz de 0,36. Por que 0,36? É a nossa subtração de 1 menos 0,64, tá bom? Então, essa massa aqui vai ficar 1,8 toneladas dividido por 0,6, que é a raiz de a raiz quadrada, né, de 0,36, tá bom? Bom, quando você fizer essa divisão, vai dar quanto? A nossa massa resultante aqui são 3 toneladas, né? Olha o que aconteceu, nós tivemos uma alteração de 1,2 toneladas para mais. Esse 1,2 toneladas, tá bom? O corpo ganhou partículas, ele ganhou massa em si, tá? Acúmulo de moléculas? Não, tá? Ele ganhou inércia, ele ficou teoricamente mais pesado, tá bom? Então ele tende a desacelerar, atingindo uma inércia menor, tá bom? Menor não, uma inércia estável, certo? Tanto que se esse corpo conseguisse atingir a velocidade da luz, ele não ficaria mais rápido, ele atingiria o quê? Uma inércia. Ele teria a impressão de que ele estaria parado, tá bom? Só que na verdade ele não consegue, tá? Porque ele tem massa. Então essas partículas que contêm massa, a tendência deles é diminuir essa velocidade, tá bom? Bom, quando você relaciona essa questão de massa, nós acabamos de observar que essa massa ela sofre uma alteração para mais, tá? Nós também temos que trabalhar a questão da energia, ok? Então, a energia relativa, tá? Essa energia relativa, ela é baseada numa equação também de Albert Einstein, onde ele falava o seguinte, ele disse, olha, a massa de um corpo é a razão entre a energia e a velocidade da luz ao quadrado, tá bom? Bom, então, você pode observar que essa massa aqui, ela pode produzir essa energia, ok? Pelo quociente, tá bom? Da velocidade da luz ao quadrado,
certo? Então, para Albert Einstein, ele dizia que uma massa, uma quantidade X de massa, ela consegue produzir uma determinada quantidade de energia, bom, ou quando atingir essa velocidade ao quadrado, tá? A velocidade da luz. Só que essa velocidade da luz, lógico, esse corpo não atinge, tá bom? Isso aqui é uma teoria relativa. Então, para ele, o corpo consegue, a massa de um corpo e de qualquer matéria, consegue determinar essa energia, tá bom? Quando você divide o valor dela, ou você multiplica o valor da massa pela velocidade da luz ao quadrado. Daí vem a teoria da energia produzida por uma massa, tá? Bom, só para você fazer ideia, a energia produzida por 1 quilograma de qualquer matéria, tá bom? A matéria para a gente é irrelevante. Então, por exemplo, eu tenho uma massa de 1 quilograma, aliás, 1000 quilogramas, vou colocar 1 quilograma. 1 quilograma, só para você ter uma ideia, 1 quilograma de alguma coisa, tá bom? Lembre-se que eu vou utilizar isso aqui e vou calcular a energia em joules. Então, por exemplo, a energia produzida por essa matéria, 1 quilograma dessa matéria vai ficar o quê? Fica 1 vezes 3 vezes 10 elevado a 8 ao quadrado, que é a velocidade da luz, tá bom? Então, a energia produzida por essa massa, tá, vai ficar o quê? 9 vezes 10 elevado a 16 joules, ok? Gente, se vocês forem observar, tá bom? Essa energia aqui é gigantesca, tá bom? É uma energia altíssima, tá? Então, por exemplo, se você fosse dividir isso aqui, se você fosse colocar isso aqui em kilowatts, tá? Por exemplo, em kilowatts. Em kilowatts, se eu colocar isso aqui por segundo, joules por segundo, tá bom? Então, joules por segundo, isso aqui daria o quê? Isso aqui daria aproximadamente igual a 9 vezes 10 elevado a 6 watts. Bom? Então, em kilowatts, isso aqui seria 9 vezes 10 elevado a 13 kilowatts. Tá certo? Lógico, essa energia por segundo. Tá bom? Se você fosse passar esse valor aqui por hora para quilowatts hora, tá? Você iria dividir isso aqui por 3.600 segundos. Tá bom? Já daria outro valor. Exemplo. Então, eu vou dividir isso aqui, olha, 3.600 segundos. Eu vou achar esse valor em quilowatts hora, tá? Então, essa energia que vai se produzir, só para você... Essa energia em forma de potência, né? Porque nós associamos muito energia com potência. Isso aqui vai dar 9 vezes 10 elevado a 6, 16, aliás, sobre 36 vezes 10 ao quadrado. Tá bom? Se eu simplificar, teoricamente, se eu simplifico, 9 por 36 fica 1 sobre 4. 1 sobre 4 vezes 10 elevado a 14. Tá? Então, essa energia produzida vai ficar 2,5 vezes 10 elevado a 13 watts. Tá? Watts hora. Tá? Watts hora. Se eu for colocar em kilowatts hora, isso aqui é a mesma coisa que 2,5 vezes 10 elevado a 10 kilowatts hora. Tá? Só para você fazer ideia. Tá bom? 10 elevado a 10 kilowatts hora. Só para você fazer ideia. Isso aqui é 25 bilhões, tá? 25 bilhões de quilowatts hora. Tá bom? Então, se eu for calcular isso aqui, esse valor aqui teria que ser gerado por uma fonte elétrica, né? Vamos supor que seja uma hidrelétrica, tá? Gigantesca. Isso aqui é 1 quilograma de matéria. Bom, lógico, nós não temos ainda o avanço tecnológico
para fazer com que 1 quilograma de alguma matéria, tá? Mesmo ela sendo radioativa, gerar toda essa energia, tá bom? Então você pode observar que é um termo relativo quando você fala da matéria. A matéria consegue produzir essa energia, tá? Quando você divide ou multiplica o valor dela pela velocidade da luz ao quadrado, tá bom? Aí a grande pergunta, será que ela tem que atingir essa velocidade? Não, porque a velocidade da luz em si, a matéria já não atinge. Imagine ela elevado ao quadrado, né? Ela elevada ao quadrado, ela não é o dobro, ela não é o triplo, tá? Ela é o valor dela ao quadrado, é um elemento exponencial. Então você pode observar que essa teoria da energia é uma teoria relativa, tá? Nós não conseguimos observar essa quantidade de energia ainda, principalmente em 1 quilograma de matéria, mesmo esse quilograma de matéria sendo radioativo, tá? Bom, seguindo a teoria, só para a gente sair aqui dessa parte da massa e da energia, vamos fazer uma comparação aqui em relação à energia do corpo, a energia cinética, porque a energia total de um corpo é a energia cinética, que é o do movimento, mais a energia inicial, tá? Professor, essa energia que tu acabou de calcular aqui, que energia na verdade é essa? Essa aqui é energia em repouso, tá? Então, é o que eu falei para vocês, essa aqui é energia inicial, em repouso. Isso aqui não significa que a matéria atingiu a velocidade da luz, tá? Nem significa que ela está em movimento, ela pode estar numa inércia, tá? Então, o que acontece? Você pode observar que a energia total da matéria é a energia inicial dela, tá bom? Mais a energia cinética, que é a energia de movimento, tá? Isso é teoria relativa. Então, quem seria a energia cinética da matéria? É a energia total menos a inicial, ok? Bom, vamos calcular, na verdade, a energia cinética. Você tem que entender o seguinte, a energia cinética é a total. Quem seria a total? Tá? A energia total é a energia desse corpo, viu? Que atinge uma determinada velocidade, tá? Então fica como? A energia cinética, que é a energia total. Energia total é a massa, só que essa massa aqui, ela sofreu uma alteração. No caso, se você analisar, eu vou multiplicar ela pelo coeficiente de Lorentz para gerar essa minha massa final, que é da energia total, tá bom? Então fica coeficiente multiplicado pela massa inicial, multiplicado pela velocidade da luz ao quadrado, menos a energia inicial, é a energia do corpo em repouso, né? Então fica a massa inicial multiplicado pela velocidade da luz ao quadrado. Então quem seria essa minha energia cinética? Tá? Quem seria a resultante desse corpo? Qual seria a resultante dessa energia quando ele entra em movimento? Aí fica a massa inicial multiplicado pela velocidade da luz ao quadrado, que elas se repetem nos dois membros, vezes o coeficiente menos 1. Bom? Então, esse coeficiente aqui, lógico, ele é maior do que 1. O coeficiente Lorentz, tá? Nosso coeficiente Lorentz, ele sempre vai ser maior do que 1. Então, o coeficiente menos 1 é uma fração, porque ele sempre vai ser 1, alguma coisa, tá? Então, você pode observar que essa energia cinética, em relação à energia total, ela é só uma fração. Ela é um aumento. É como eu mostrei para vocês, essa energia cinética é a alteração, é o ganho de massa desse corpo. Lógico, vai ter também um ganho de energia quando ele atinge uma velocidade próxima da velocidade da luz. Aí a pergunta é, o corpo vai ganhar mais energia se ele entrar em movimento? Vai. Então, a energia total produzida por essa massa é a energia cinética do movimento mais a inicial. Só a energia inicial, corpo em repouso, só a inicial, tá? Você pode observar que ela consegue gerar isso aqui, olha, em kWh.
Imagine se você colocar essa matéria em movimento e que ela atinja uma velocidade muito próxima da luz, senão não vai ter relevância, tá bom? Então essa energia total ela vai ser bem maior. Essa alteração aqui vai sofrer para mais ou para menos? Para mais. Porque aqui eu já, além desse valor, me baseando em 1 kg de alguma coisa, tá? Eu vou ter mais a energia cinética, tá bom? Então eu vou ter uma energia total bem maior, tá bom? Então essa aqui na verdade não é nossa energia total em si, é a nossa energia inicial. É a massa em repouso. Entrando em movimento, o que acontece? Essa massa ela se altera para mais, tá bom? Em uma fração, mas ela sofre uma alteração, tá? Então, pessoal, você pode analisar que aqui nós temos esses exemplos, são ideias relativas, tá? Só para que você faça ideia de como funciona essa equação de Albert Einstein, que por sinal ela é muito conhecida, tá bom? Então você pode observar que essa energia aqui também é uma energia gigantesca, que uma determinada quantidade de massa pode gerar, ou ela em repouso e ela fica maior em movimento, tá bom? Sendo que essa massa ela sofre uma alteração para mais, ela aumenta a massa, aumentando a inércia do corpo, tá bom? Essa aqui é a nossa aula 18, eu espero que você tenha entendido, ok? São ideias baseadas em números gigantescos, ok? São valores relativos, tá bom? E quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia a humanidade, o homem, ele consiga fazer com que essa determinada matéria atinja essa quantidade de energia. Lógico, nós teríamos energia infinita, tá? Então nós podemos perceber que a energia é um dos nossos principais problemas hoje em dia. Tá bom? O homem ele sempre tenta gerar mais energia sem causar danos à natureza. Tá bom? Então, um dia, se nós conseguimos gerar essa energia utilizando uma massa qualquer mínima e gerando uma energia máxima, nós teríamos um problema mundial resolvido, né? Nós ainda não temos, nós temos energias diferenciadas de várias naturezas, tá bom? Então você pode observar que a energia mecânica, a cinética, a magnética, a térmica, a química, elas contêm transformações variadas, tá bom? Então essa energia aqui é uma energia baseada em movimento, tá bom? Lógico, todas as energias que nós conhecemos hoje, incluindo a térmica, a química, a magnética, ela tem um movimento. Lembra-se da nossa energia magnética? Nós temos, da magnética para a elétrica, tem uma energia intermediária, que é a mecânica. Tá? Da térmica para a elétrica, tem uma intermediária, quem é? A mecânica. Então, tem sempre uma energia cinética. Tá? Então, baseado nessas ideias, por isso que Albert Einstein, ele citou essa energia levando em consideração a cinética. Tá bom? Bom, pessoal, um forte abraço. Até a próxima aula. E estudem, viu? Nossa provinha que acontece, ela tem esse conteúdo, tá bom? Valeu!